Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de incêndios misteriosos, crianças chorando e como ganhar dinheiro fácil. Não sei você, mas toda vez que falam sobre algum filme de terror clássico, eu já penso num castelo estilo Scooby-Doo, cheio de armaduras e quadros com olhos que te seguem, e de dentro dele sai um fantasma pra perseguir o cachorro. Mas e se eu te disser que esses tais quadros assombrados, que eram antes tão utilizados em filmes, na verdade têm uma origem bem real, com mistérios não solucionados até hoje? Pois bem, hoje nós vamos brincar de detetives paranormais. Mas antes de tudo, tirando um monstro da sala, que os olhos de quadros eram furados e usados pra espionar pessoas, a gente já sabe. Bem estilo que o Bruno fazia em Encanto pra poder observar a própria família, só que com motivações bem menos sinistras. E não é desses quadros que eu vou falar aqui dessa vez, e sim dos quadros que de fato estão associados com um azar sobrenatural pra quem os compra ou tenta destruir. O primeiro e mais famoso fenômeno de quadros amaldiçoados veio com a série de pinturas de Giovanni Brangolin, que viveu de 1911 a 1981. Ele pintou ao todo 27 quadros de crianças, ou chorando ou com um olhar melancólico. Como um pintor que viveu pós-guerra, seus quadros tentavam retratar o sentimento do povo que vivia em Veneza, depois das tragédias, com muitos deles sendo vendidos especialmente para famílias que haviam perdido seus filhos para fome e doença. Também existiam boatos que na verdade ele fugiu para a Espanha após a guerra, se refugiando próximo a um orfanato ao qual usou as crianças de lá como inspiração, e posteriormente o tal orfanato teria desaparecido em meio às chamas. Claro que a lenda escalou tanto que hoje muitos acreditam que ele teria trocado a alma das crianças e as capturado nos quadros em troca de dinheiro e sucesso. Devido às pinturas possuírem um baixo valor, já que eram cópias de originais de um pintor sem fama, elas foram compradas aos montes, como decoração. Estima-se que mais de 1 milhão de cópias foram vendidas no mundo, inclusive aqui no Brasil. A lenda começou a se espalhar pois um bombeiro relatou que na década de 70 vários incêndios aconteciam na Inglaterra e consumiam casas inteiras, porém os quadros não se queimavam. Um tabloide chamado The Sun espalhou a notícia como o SBT espalhou a história do chupacabras, que eu mencionei no vídeo de criptozoologia, que você pode conferir aqui no card. A história ganhou tanta popularidade em um ponto que após um incêndio, a prioridade dos repórteres não era entrevistar as famílias, mas falar com as equipes de bombeiros para verificar se havia algum quadro de criança chorando intacto na propriedade. E estranhamente, eles estavam lá. Isso gerou uma histeria coletiva nas pessoas da Europa, principalmente na Inglaterra, onde eles começaram a fazer fogueiras em praças públicas e bater de casa em casa buscando os tais quadros para poder tentar queimá-los. Até chegaram a inventar na história que o suposto pintor tinha um filho, que estava representado em um dos quadros e que tinha medo do fogo, por isso que os quadros não queimavam. Muitos na época tentaram explicar que os quadros não queimavam porque não tinham sido pintados com a tinta a óleo e que as telas tinham alta densidade, levando mais tempo para serem consumidos pelo fogo. Na época, outro tabloide apontou que o The Sun provavelmente tinha inventado todas as histórias junto ao primeiro bombeiro, mas com a falta de evidências e os relatos aumentando a cada dia, poucos quadros de crianças tristes restaram para contar a história. Ao chegar no Brasil, entretanto, a lenda foi tão abraçada que começaram a buscar mensagens subliminares de sofrimento sendo infligido nas crianças dos quadros, forçando muito, mas muito, para conseguir enxergar alguma coisa e contribuir com a lenda. Ao todo, foram registrados 50 incêndios na Inglaterra onde esses quadros foram encontrados. Em 2000, um historiador, tentando encontrar as respostas, descobriu que de fato o pintor era espanhol e de fato um dos retratos era inspirado em um órfão que morava na mesma rua que ele. O menino em si tinha presenciado 2 incêndios e o pintor teria adotado o menino. Porém, quando seu próprio ateliê pegou fogo, o pintor acusou a criança que fugiu em prantos e só se teve notícias dele novamente em sua morte, em um acidente de carro aos 19 anos. E agora, desmistificando o mito, esse historiador em específico foi posteriormente desmentido por seus pares. O pintor na realidade era italiano e utilizou crianças que se machucavam em parques públicos enquanto brincavam, como um modelo para os seus quadros. Ele criou a série para ganhar dinheiro, mas fez vários outros quadros de natureza morta que não vendiam tão bem. Não há registro que ele adotou ou conheceu qualquer criança ou que tenha levado ela para o seu ateliê. E também não há registros que o seu ateliê pegou fogo ou que aquele jovem, que nem existiu, tenha falecido em um acidente. A explicação lógica desses quadros é bem simples. Depois dos incêndios, os bombeiros corruptos implantavam no local cópias dos quadros, até as próprias pessoas do povo começarem a inventar histórias relacionadas para chamar atenção ou contribuir com narrativas religiosas. Depois que uma história cresce desse tamanho, efeitos Mandela são criados, memórias falsas surgem em pessoas inocentes, e fica bem mais difícil desmentir. Chegaram até dizer que esse pintor deu uma entrevista pro Fantástico, para se ter ideia de como a história avançou. Sobre o primeiro quadro não ter sido devorado pelas chamas, eles eram quadros baratos impressos em madeira compensada de alta densidade, o que fazia eles demorarem mais a serem destruídos em comparação a móveis das famílias pobres cuja densidade era baixa. Agora, vamos para alguns casos que não estão 100% solucionados.
Esse quadro provavelmente foi a inspiração de que quadros podem ser possuídos por espíritos e te perseguirem, como em Castlevania ou Ibi. Samantha Houston foi a filha de um senador que morreu enquanto brincava com uma bola perto de escadarias da casa. O quadro foi comprado pelo Hotel Driskill, que se vende como o hotel mais assombrado dos Estados Unidos. As pessoas afirmam ouvir barulhos de crianças brincando e chorando, ou uma bola pulando atrás deles quando passam a noite no hotel. Esse hotel, igual ao que eu expliquei no vídeo de criptozoologia, possui a mesma motivação dos hoteleiros do Monstro do Lago Ness. Não seria nem um pouco lucrativo que tal mistério fosse revelado como falso, mas um toca-fita simples daria conta do recado para pessoas facilmente impressionáveis. Essa pintura, chamada Man Proposes, God Disposes, é baseada num motivo bem macabro. Pintada em 1864, teve a sua inspiração em uma expedição fracassada que visava linkar o Oceano Atlântico ao Pacífico, e levou cerca de 10 anos para que encontrassem todos os corpos dos marinheiros, perfeitamente preservados no gelo. Anos depois, os objetos da expedição também foram encontrados, incluindo o telescópio que pode ser observado na pintura. Ela, curiosamente, é coberta com uma bandeira durante a época de prova dos estudantes, da universidade onde ela está guardada. Isso porque os estudantes acreditam que vão falhar nos exames caso olhem para ela. E toda essa paranoia só gerou a lenda urbana que 3 estudantes enlouqueceram olhando para ela, e um deixou de viver. Obviamente, igual a loira do banheiro, não existe comprovação nenhuma de que qualquer incidente tenha acontecido, e não existe uma pessoa que conheceu esses tais estudantes para depor sobre o caso, sobrando apenas um conto popular entre estudantes ingleses e uma taxa mais alta para se estudar no colégio com o quadro. O Homem Angustiado se trata de uma lenda familiar que se espalhou. O proprietário da pintura, chamada Cian Robinson, herdou a pintura de sua avó, que afirmou que conheceu o pintor. De acordo com a mesma, que se encontra falecida, ele teria misturado o próprio sangue com a tinta e depois deixado de viver. O dono da pintura atualmente, inclusive, gravou um vídeo e criou um canal só pra isso. É interessante como essa família só resolveu guardar o bagulho em casa, né? Durante gerações. Nada suspeito que 2 meses depois dele ter tornado isso público, os direitos sobre fazer um filme da obra tenham sido vendidos. Outra coisa muito interessante é como ele recusa o contato com qualquer historiador ou restaurador para de fato averiguar se há sangue na pintura. Essa pintura, feita por Bill Stoneham em 1974, foi propositalmente pintada com a intenção de criar um ar de estranhamento. E ela foi tão efetiva nesse ponto que é considerada como a pintura individual mais assombrada atualmente. A lenda diz que todos que compram a pintura morrem dentro de 1 ano. Isso se dá porque 1 ano depois, o primeiro crítico que fez uma review negativa da pintura e o próprio pintor, assim como o comprador da pintura, morreram no primeiro ano. Dizem que se você olhar por muito tempo para essa pintura, você vai sentir enjoos, sentir que tem alguém te observando ou até mãos segurando nas suas. Os fantasmas estão cada vez mais potentes, né? Usando Wi-Fi pra assombrar e tudo. E depois dessas mortes, ela foi colocada em leilão no eBay e vendida por mais de $1 milhão no ano 2000. O comprador depois postou vídeos filmando a pintura com uma câmera térmica, onde o braço da menina boneca parecia se mover. Agora vamos pra verdade. A pintura foi comprada originalmente por John Marley, que atuou como Jack em Um Poderoso Chefão. Depois da morte do ator, anos depois, a pintura foi encontrada por um casal que afirmou que a mesma estava assombrada. Um homem anônimo comprou a pintura do casal e detalhou todas as descrições que o casal deu no site de vendas, junto a fotografias térmicas que provavam que a boneca se mexia durante a noite, às vezes apontando uma arma pro menino, com um grito saindo do quadro e sendo ouvidos ocasionalmente. O anúncio ficou tão estranho que imediatamente viralizou e ajudou o leilão a de fato chegar num preço tão absurdo. O comprador da pintura no leilão entrou em contato com o artista original, que ficou extremamente surpreso e confuso que a história tinha crescido tanto, ao ponto das pessoas acreditarem que a boneca estava segurando uma arma, quando na verdade eram só fios emaranhados e um pedaço da janela. A parte verdadeira nessa história, entre muitas aspas, é que de fato, 1 ano depois da pintura dele ter ido parar em uma galeria, o dono da galeria e o crítico, que na verdade tinha escrito uma crítica elogiosa, morreram, de causas naturais, pois eles eram velhos. Um colecionador fascinado pelas pinturas pediu então que o artista continuasse com essa série, e ele o fez, contando uma espécie de história, onde a boneca teria se tornado uma menina e o menino teria envelhecido com o tempo. O pintor está vivo e afirma que não fez nenhum tipo de pacto e que na verdade vai à missa todos os domingos. Não que isso faça muita diferença para quem prefere espalhar desinformação, né?
por último, que foi sugerido pra mim lá na aba de sugestões de vídeos do meu Discord. A artista de nome Stevlana afirma ter pintado ela em apenas 5 horas, diferente de seus outros trabalhos que levavam meses pra ficar prontos. Ela disse que nos 6 meses anteriores ela se sentia sendo observada e perseguida. Em um dia de chuva, olhando para um quadro em branco, imaginando que poderia pintar, ela disse que sentiu uma força pegando a sua mão e a forçando a pintar esse quadro. Muitas pessoas que observam esse quadro afirmam que conseguiram observar a mulher sorrindo. Um fenômeno bem parecido com o que acontece com muitas pessoas que dizem que viram a Mona Lisa piscar. A verdade é que 5 compradores dessa pintura a devolveram, afirmando ter dores de cabeça e não conseguirem dormir, dizendo que conseguiam ver a mulher observando eles à distância, enquanto estavam dentro de suas casas. Porém, a artista não acreditava nos relatos e continuava vendendo a pintura, até porque, quando eles devolviam, eles preferiam não pegar o dinheiro de volta, e a artista diz que parou de se sentir perseguida depois de ter pintado. Hoje em dia, muitos colecionadores de arte paranormal tentam comprar a pintura, mas ela só vende para pessoas comuns. Nesse esquema, já até a acusaram de utilizar a pintura amaldiçoada para lavar dinheiro, mas como ela se recusa a deixar alguém examinar propriamente, esse último mistério também continua. E é isso. Grande parte das pinturas amaldiçoadas, para não dizer todas, são frutos de desinformação ou de pessoas propositalmente criando histórias para poder obter algum lucro com a crença das pessoas. Mas essa aqui não. Se você ficou até o final do vídeo vendo essa pintura sendo feita, você já tá preso na minha maldição. Uma maldição tão terrível que vai arrepiar todos os pelos do seu corpo. É a maldição de ser uma pessoa ótima. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E como você é uma ótima pessoa, eu tenho certeza que vai comentar "Amei a pintura" pra me ajudar a divulgar mais o vídeo e compartilhar ele com um amigo curioso pra ajudar a passar essa maldição pra frente. Eu não gosto de pedir, mas é verdade, gente. O YouTube cortou o alcance do canal pela metade esse mês e você me ajuda demais a continuar o trabalho quando comenta alguma coisa e compartilha o vídeo com alguém. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Bu!